Meus amigos, hoje é dia 17 de novembro, nós vamos ver nesse vídeo diversionismo. O que é esse diversionismo? Diversionismo é aquela conversa para boi dormir, como a gente chama aqui no Rio Grande do Sul. É um substantivo, é uma manobra estratégica, né, muito usada para desviar a atenção daquilo que está se falando numa discussão. Geralmente é num contexto político-ideológico, ou seja, aquilo que serve para enganar ou para esconder alguma coisa, é tipo uma cortina de fumaça para desviar a atenção daquele assunto principal que interessa, que a gente está discutindo. Essa estratagema é muito usada nos parlamentos, na Câmara, no Senado, para impedir que se discuta ou se aprove alguma lei ou alguma resolução que é de interesse popular ou interesse de todo mundo. Então eles ocupam o espaço, como a esquerda costuma fazer, discutindo coisas supérfluas, desviando a atenção daquilo que interessa, e com outros assuntos diferentes, e não para não entrar no mérito do assunto que está sendo tratado, que está sendo discutido. Então, isso é muito usado pelos comunistas. O Fidel Castro usava muito isso lá, o irmão dele, como é que o Raul Castro, que é irmão do Fidel Castro, usava isso nos discursos. Começava a falar uma coisa e ele desviava o assunto e falava outras bobagens e deixava todo mundo é, alheios. Ele usava o diversionismo. Aqui tivemos um político que costumava muito falar isso, um político de esquerda chamado Leonel Brizola, que quando perguntava para ele, assim, o repórter fazia uma pergunta: doutor, mas me fale sobre agricultura ou sobre não sei o que lá, e ele: pois é, educação, precisamos criar mais CIEPs, não sei o que. Ele desviava o assunto, falava outra coisa que ele queria falar e enrolava, fazia uma cortina de fumaça e não respondia as perguntas. Então, isso é diversionismo. Bom, o Brasil, o STF, usa muito essa estratégia, todos os dias. O diversionismo para chamar a atenção, desviar a atenção, chama de fake news alguma coisa que eles não querem aceitar. Tudo se refere, na verdade, a uma denúncia de corrupção, tudo aquilo que se refere a uma denúncia, alguma coisa, eles dizem que é fake news, que desviam o assunto, é uma milícia digital querendo atrapalhar, é pró-ditadura, é um ato antidemocrático. Então eles não entram no mérito e desviam para o lado da milícia digital ou do fake news. Então, as pessoas que denunciam a corte ou alguém de fraude ou alguém envolvido, lá tem muitos empresários, donos de universidade, donos de escola, donos de escritório de advocacia, quando alguém acusa eles de alguma coisa, eles imediatamente já partem para esse lado da pró-ditadura, fake news, ato antidemocrático, desacato à corte e processam o cara e pronto. Então a gente pergunta, mas quem é essa milícia digital que eles falam tanto? É a Joyce Hasselman? É o Crispim? Quem é esses caras aí? O Nelson Rodrigues, ele tinha uma frase que dizia, Nelson Rodrigues foi aquele grande jornalista, escritor, teatrólogo, um gênio. Ele dizia que a liberdade é a coisa mais importante que o pão. Que a liberdade é muito importante. E nós estamos perdendo a nossa liberdade todos os dias, cada vez mais. Seja em razão de pandemia, seja em razão de nova ordem mundial, ou seja em razão dos globalistas que estão nos sufocando aqui e da ditadura que nós estamos vivendo. Temos um STF que persegue pessoas inocentes, né? Pessoas que falam a verdade, né? E soltam os bandidos, como soltaram o bandido narcotraficante perigoso, André do Rap, ele foi solto. E tem tantos bandidos soltos aí, tem Zé Dirceu, tem Lula, tem Genuíno, tem todo aquele pessoal da Lava Jato solto, bandidos corruptos. Porque a lei diz que não pode ser preso senão depois de transitar em julgado. Só que transitar em julgado é uma retórica. Jamais esses bandidos vão transitar em julgado, porque eles estão lá para defendê-los. Então, temos um ministro lá, que até nem vou dizer o nome daquele animal, que ele passa o tempo todo perseguindo as pessoas que ele não gosta, fazendo arbitrariedades, né? E não acontece nada. Sem nenhum amparo legal, ele rasga a Constituição, como agora mandou prender pela segunda vez o jornalista Oswaldo Eustáquio, né? Porque ele denunciou um comunista corrupto lá que estava fazendo um laranjal lá, e esse cara faz parte de um sistema que manda no país, um sistema globalista,
logo o Oswaldo Eustáquio, jornalista, foi preso sem motivo nenhum, já tocaram a tornozeleira eletrônica nele, já tinham apreendido todo o material dele, então ele não pode usar as redes sociais, não pode trabalhar, não pode viajar, não pode sair de casa, e ele está impedido de levar alimento para seus filhos. É assim que eles vão massacrando o cara, porque o cara é investigativo e ele fala a verdade e ele sabe muita coisa. Então, independentemente de alguém gostar ou não do Oswaldo Eustáquio, pessoal, ou gostar da Sarah Winter, ou concordar com o que eles fazem, não interessa. O que está sendo atacado aí, o que está sendo avaliado, é arbitrariedade, é fazerem as coisas contra a lei, é inquéritos sem motivos, é fake news que não existe, não é crime, não tá catalogado em lei nenhuma, não está tipificado como um crime, e eles inventaram isso para perseguir as pessoas, os seus desafetos políticos. E o que está acontecendo hoje? E o que está acontecendo hoje com a imprensa, com esses jornalistas de direita e conservadores, vai acontecer com você, vai acontecer comigo. Hoje ou amanhã, mais tarde amanhã, vai acontecer a mesma coisa. Então tem gente dizendo assim, bem feito, quem mandou ele desobedecer ao STF? Pessoal, tudo que vier do STF é fruta podre. Tudo que vier de lá é ilegal, é arbitrário. A gente não pode cumprir ordens ilegais. Cadê o amparo legal? Onde é que está escrito qual é o crime que esse cara cometeu? Porque ele foi para São Paulo fazer reportagem, ele não podia sair de Brasília. Mas por que não podia sair de Brasília? Qual é o motivo? É que nós não temos defesa nenhuma. A nossa justiça está podre. Tem aquele caso daquele juiz comunista de São Paulo que negou a assistência judiciária gratuita para aquele rapaz que era testemunha nas fake news lá. O coitado do rapaz está desempregado, ele é doente, é diabético, é negro, é da periferia. Aí negaram, porque não, ele constitui um advogado particular, então ele não tem direito à justiça gratuita. Mas onde é que está escrito isso? O CPC não fala isso. Então, isso, pessoal, isso, meus amigos, é crime. Então, já peço a todos que se inscrevam nesse canal, que ajudem esse canal a crescer. Não adianta só assistir e não dar bola, não curtir. Tem que curtir, vocês têm que colaborar com pessoas conservadoras que defendam essa bandeira aqui, que nós estamos na luta para defender essa bandeira. Então, se esse canal tivesse relevância, eu, como advogado, eu ia fazer alguma coisa pelas pessoas. Mas assim, eu não tenho relevância nenhuma como canal. Por isso que não adianta eu querer fazer alguma coisa. Então, outra coisa, a eleição, pessoal, foi fraudada, todo mundo sabe, né? Foi uma apuração secreta, escondida. Estavam apurando e de repente disseram que o sistema caiu, ficaram 3 ou 4 horas lá em silêncio e depois veio o ministro e disse, agora eu vou dar para vocês o resultado. Foi esse aqui, fulano, fulano e beltrano. Mas como? Que absurdo é esse? Né? Divulgar milagrosamente no final, ele veio, trouxe um papelzinho e leu para a imprensa ali, foi vencedor o fulano, beltrano, ciclano. Mas o que é isso? Como é que pode um troço desse? E outra coisa, o que se questiona é que pessoas que estavam lá com 2 ou 3% de intenções de voto passaram para 40%. Em 3 horas passaram a 40% de intenção de voto. Que foi o caso de Porto Alegre, o caso de São Paulo, o caso do Rio de Janeiro, Recife. Que as pessoas estavam lá embaixo, de repente apareceram já. Né? Isso aí, todo o sistema é passível de fraude. E não vai ser o sistema das urnas eletrônicas Smartmatic, que foram feitas para serem fraudadas, conforme uma reportagem que veio dos Estados Unidos, lá que o Alan conseguiu, o Alan dos Santos no canal Terça Livre falou. Então elas foram feitas para, justamente, começou na Venezuela e depois se espalhou pelo mundo. Mas o ônus da prova é do Estado, não é do cidadão que reclama. Né? O cidadão não tem como saber. Se não dá para contar os votos, se não dá para fazer auditoria, como é que eu vou dizer que existe fraude ou que não existe? Nem eles podem dizer, porque ninguém sabe. É uma caixa secreta fechada, uma pessoa lá tem a senha, e o que colocarem na urna, a urna vai largar lá do outro lado. É tudo programado, não é o computador que erra. Então, a possibilidade de uma auditoria ou de contar os votos, uma recontagem manual dos votos, aí sim seria uma apuração válida, lícita e transparente. Mas como não existe essa possibilidade de contagem, não se pode dizer nada. Né? Então, tudo aquilo que é secreto e inauditável só pode ser suspeito de fraude. Por isso que o pessoal se revoltou e disseram que havia alguma coisa. Aí o ministro ficou furioso. Né? Mas não é o cidadão, não é eu que tenho que provar isso. O TSE é que tem que dizer e que defender a verdade não é crime. Mas eles é que tem que dizer, não, por isso, por isso, por isso, tá? Né? Tem que mostrar essa transparência que é impossível de mostrar, porque uma caixa fechada é que nem uma calculadora. Tu digitou ali, se digitou errado, vai sair errado, não adianta. Então, meus amigos,
Muitos eleitores também colaboraram para essa fraude porque não foram votar, ou votaram em branco, ou votaram nulo. Porto Alegre, por exemplo, teve 43% das pessoas que não compareceram para votar, ou não. São Paulo, 45%, Rio de Janeiro, mais de 52% das pessoas ou votaram em branco, ou nulo, ou não foram, não compareceram às urnas. Aí nós estamos ajudando os bandidos, né? Quem se omite, quem é isentão, fica em cima do muro, está colaborando com a fraude, porque ah, eles pensam assim, pô, o povo não está interessado, então nós vamos fraudar, vamos largar qualquer resultado aí e está pronto. E é assim que acontece. Mas nós, patriotas, nós não podemos abandonar o barco, nós temos que lutar pela pátria, pela nossa família, pelo Brasil. É como se fosse um jogo de futebol, nós temos que ir lá para defender a nossa torcida, né? Defender a nossa bandeira. Porque aí estaremos defendendo a nossa família, defendendo o nosso emprego, né? Defendendo o nosso país, os nossos interesses, contra esses comunistas globalistas que estão tomando conta do Brasil. Pessoal, se inscrevam nesse canal. Eu vou deixar um link embaixo, onde tem mais de 1000 livros gratuitos para ser baixado, para ser lido. Livros de política, de conservadorismo, de filosofia, né, de coisas interessantes que as pessoas precisam é, ler, precisam se atualizar, porque se a pessoa não se instruir, não se atualizar, nós vamos ser engolidos pelo sistema, né? Então, se esse canal crescer, todos nós vamos ganhar, inclusive as pessoas que são inscritas no canal. Muito obrigado a todos.